Fala galera, tudo certo? Hoje vamos então começar a correção de 3 questões da SpaceX de 2019. Lembrem-se que a escola então preparatória de cadetes do Exército abre concurso todos os anos. Você então que almeja uma carreira militar tem aqui uma ótima oportunidade para revisar alguns conteúdos e resolver algumas questões passadas da SpaceX. E se você não vai fazer a prova da SpaceX, vai fazer uma outra prova ou apenas quer melhorar o seu inglês, é claro que tudo que nós falarmos aqui também será muito útil para você, já que nós faremos toda a tradução do texto, veremos vocabulário e também a gramática necessária para responder aqui as questões. Vamos começar então fazendo a tradução do texto e já vamos direto para a primeira questão, a questão 51. Vamos lá então! O comando da questão nos pedia então para ler o texto a seguir e responder as questões 51, 52 e 53. Então vamos começar lendo o texto. Eu trouxe ele para nós aqui com um pouco mais de espaço para nós fazermos as anotações necessárias. Então o título do nosso texto é Lego wants to replace plastic blocks with sustainable materials. A Lego quer substituir, então to replace significa substituir plastic blocks, então blocos de plástico, with sustainable materials, com materiais sustentáveis. Sustainable materials, materiais sustentáveis. The Lego Group wants to replace the plastic in their products with a sustainable material by 2030, the company announced. Então, o grupo Lego quer substituir o plástico em seus produtos com um material sustentável, sustainable material, by 2030, até 2030. The company announced, a companhia, a empresa anunciou. The world's largest toy company, então a maior empresa de brinquedos do mundo, the world largest, então largest aqui é um superlativos, a maior do mundo. Will invest, investirá, $1 billion, $1 bilhão de dólares, in their new Lego Sustainable Materials Center in Denmark, no seu novo centro de materiais sustentáveis da Lego, na Dinamarca. Which, que, e aqui nós temos a nossa primeira lacuna, our first blank, e o texto continua, devoted to finding and implementing new sustainable alternatives for their current building materials. Então, devoted to, dedicado a, finding and implementing, encontrar e implementar, new sustainable alternatives, novas alternativas sustentáveis, for their current building materials, para o seu, então deles, da empresa, their current building materials. Current significa atual e building materials seria o seu material de construção. Então a matéria-prima, o plástico dos blocos da Lego. Então for their current building materials, então alternativas sustentáveis para os seus materiais de construção, as suas matérias-primas atuais. Lego plans on hiring 100 specialists for the center. Então a Lego planeja contratar, então hiring, contratar 100 specialists, 100 especialistas para o centro. There is no official definition of a sustainable material. Não há, there is no official definition, não há definição oficial de material sustentável, do que seja material sustentável. Continuando então, Legos, e aqui nós temos a nossa segunda lacuna, our second blank, e o texto continua, made with a strong plastic known as acrylonitrile butadiene styrene since 1963. Então, Legos, e aqui nós não sabemos o que vem, made, feito com um plástico forte, a strong plastic, conhecido como known as, conhecido como acrilonitrila, butadieno, estireno, desde 1963. The company uses more than 6,000 tons of plastic annually to manufacture its products, according to NBC News.
Então, a empresa, a companhia, usa mais de 6.000 toneladas de plástico anualmente para manufaturar, para produzir os seus produtos, de acordo com a agência NBC News, a agência de notícias da NBC. Changing the raw material could have a large effect on Legal's carbon footprint. Então, mudar the raw material, então a matéria-prima, raw significa cru. Então, the raw material é a matéria-prima, a matéria crua, o material cru, poderia ter a large effect, um grande efeito on Legal's carbon footprint. Então, na pegada de carbono da Lego. Então, carbon footprint é a pegada de carbono da Lego. Especialmente considerando que only 10% of the carbon emissions from Lego products come from its factories. Apenas 10% das emissões de carbono dos produtos da Lego vêm das suas fábricas, factories, fábricas. The other 90% is produced from the extraction and refinement of raw materials. Os outros 90% são produzidos da extração, from the extraction, and refinement e refinamento de produtos crus ou de matérias-primas, raw materials, as well as, assim como, distribution from factories to toy stores, assim como a distribuição das fábricas para as lojas de brinquedo. The company, and here we have our third blank, e aqui nós temos a nossa terceira lacuna, already taken steps to lower its carbon footprint. Então, a empresa já tomou medidas, taken steps. Steps são passos, então tomou passos, tomou medidas para diminuir, to lower, para diminuir its carbon footprint, a sua pegada de carbono. Including a reduction of packaging size, incluindo uma redução no tamanho dos pacotes das embalagens, and an investment in an offshore wind farm, e o investimento em uma fazenda de vento, wind farm, offshore, que fica longe, distante da costa. Então, pessoal, aqui vocês estão vendo essa wind farm, essa fazenda de vento que fica distante da costa e que tem o objetivo de gerar energia a partir do vento, energia limpa. Então, vamos lá. Question number 51, questão 51. In the sentence, changing the raw material could have a large effect on Legal's carbon footprint. No parágrafo 4, on paragraph 4, the expression carbon footprint means. Então, na frase changing the raw material, mudar a matéria-prima, could have a large effect, poderia ter um grande efeito on Legal's carbon footprint, na pegada de carbono da Lego. Isso que está no parágrafo 4. A expressão carbon footprint means significa, então eles querem saber o que significa nessa frase, nesse contexto, a expressão carbon footprint. Letter A, carbon dioxide separation technology for industrial and gas treating applications. Então, tecnologia de separação do dióxido de carbono, do CO2, for industrial and gas treating applications. Então, para aplicações industriais e de tratamento de gás. Não, pessoal, não tem nada a ver com uma tecnologia de separação do dióxido de carbono. Carbon footprint, ou pegada do carbono, é um termo legal que foi definido como a quantidade de emissões de carbono que uma empresa produz. Então, a sua pegada do carbono é o quanto ela emite de carbono na natureza e quanto ela contribui, então, para o efeito estufa. Com isso aqui, a letra A está incorreta. Letter B, estimation of soil carbon saturation that indicates its potential to store more carbon. Então, uma estimativa da saturação de carbono do solo que indica o seu potencial para armazenar mais carbono. Não tem nada a ver com essa capacidade do solo de saturação de carbono do solo. Letter C, the amount of carbon dioxide produced by the activities of a company. Então, the amount, a quantidade of carbon dioxide, de dióxido de carbono, produzido
pelas atividades de uma empresa. Exatamente, pessoal, foi isso que nós vimos, é isso que significa a expressão pegada de carbono. Letter D. Species that are particularly sensitive and disappear after a pollution event. Então, espécies que são particularmente sensíveis e que desaparecem depois de um evento de poluição. Não, também nada a ver aqui com a ideia de pegada de carbono. E letter E. Long-term rise in the average temperature of the Earth's climate system. Um aumento de longo prazo, long-term rise, um aumento de longo prazo, in the average temperature, na temperatura média. Então, average aqui, média. Na temperatura média of the Earth's climate system. Então, do sistema climático da Terra. Não, também aqui nós não temos a definição correta de pegada de carbono. Ela está, então, corretamente definida aqui na letra C, que é o nosso gabarito. Na questão de hoje, nós fizemos a tradução do texto e já corrigimos, então, a primeira questão referente a esse texto, a questão 51. Na próxima aula eu volto para nós corrigirmos as outras questões referentes a esse texto. Um forte abraço a todos, vejo vocês lá!